Você sabia que Jundiaí já teve um time de futebol chamado Corinthians e que este mesmo clube já disputou campeonatos importantes por todo o estado de São Paulo com os chamados grandes times do futebol paulista? Pois é, o Corinthians Jundiaense existiu sim e foi fundado em 1913. José Roberto Fornaza é engenheiro aposentado e um apaixonado por futebol. Nos últimos 10 anos, ele passou a pesquisar a fundo a história do clube. Ele surgiu em 1913, numa festa junina na Vila Ares. Alguns moradores do bairro, alguns industriais do bairro, resolveram fazer um time de futebol que acabou ganhando o nome de Corinthians Jundiaense em homenagem ao Corinthians Paulista. O primeiro jogo do Corinthians Jundiaense com esse nome, porque ele teve um outro nome nos primeiros 2 anos, aconteceu em 1915 e o Corinthians Paulista ganhou de 5-0. Voltaram a jogar algumas vezes durante a existência do estádio, né? E a última partida com registro do Corinthians Jundiaense, por coincidência nessa fase, é contra o Corinthians Paulista em 1924, com uma vitória do Corinthians Paulista por 2-0. O estádio de futebol do Corinthians Jundiaense foi considerado, na época, o maior do interior de São Paulo, que era localizado neste ponto, entre a Vila Arens e a Vila Progresso, onde estão as instalações da Dubar. O estádio foi demolido para a construção da indústria de bebidas. O Corinthians Jundiaense construiu um estádio belíssimo para a época, muito moderno para a época, no alto da Vila Progresso, onde hoje se situa a indústria do bar. Os moradores da Vilares e sua grande torcida fazem um grande movimento para restaurar o time em 1930. Ele volta à atividade sem estádio, jogando nos estádios dos outros times ou num estádio muito precário que se situava onde hoje é a Rua Olavo, Dr. Olavo Guimarães, também na Vilares. E disputa os campeonatos amadores de Jundiaí até 1948, quando tenta ingressar no profissionalismo, mas por não ter estádio, não consegue. Segue disputando campeonatos amadores até desaparecer por completo nos anos 61, 62. José Roberto tem utilizado trabalhos de antigos escritores jundiaenses e recortes de jornais da época. São muitos os detalhes, o que daria para escrever um livro sobre o Corinthians Jundiaense. Durante o trabalho de pesquisa, descobriu-se que Adoniran Barbosa morou em Jundiaí e que ele era um apaixonado pelo Corinthians Jundiaense. Ele pegou o auge do Corinthians Jundiaense, os anos de ouro, com o estádio, com grandes times, e ele era fã, confesso, né, nas suas declarações. Antes de ser corintiano de São Paulo, ele torcia para o Corinthians Jundiaense.